motociclistas, hein? De acordo com o prefeito Rui Palmeira, os pardais pegam também as motos, hein? A tecnologia agora mudou e também pega as motos, tá? Vamos falar de coisa séria também dentro da nossa programação. Para você que está acompanhando aqui o nosso programa, o Super Manhã, na semana passada eu tive o prazer de conversar aqui com o psicólogo e jornalista Arnaldo Santos a respeito de um tema, né, que aparentemente a gente achava que era uma coisa que não existia um estudo, uma pesquisa, mas que agora tem lei claríssima, definindo todos os detalhes em relação a esse grave problema que é a alienação parental. Isso mesmo, pai separa, mãe separa e os filhos ficam com quem e como é esse relacionamento entre pai e filho, mãe e filho, entre o casal mesmo separado. De acordo com os levantamentos e os estudos internacionais e também no Brasil, muitos pais estão submetendo os seus filhos a essa condição da alienação parental, que é tão séria que agora é tratado exatamente como síndrome, porque o conjunto de problemas que podem levar para a criança é realmente muito grave, pode levar inclusive à morte. Para falar sobre esse tema, voltando essa discussão aqui no Super Manhã, eu recebo o psicólogo Arnaldo Santos. Arnaldo, na semana passada, a gente deu uma geral a respeito da síndrome da alienação parental. Só para relembrar para o nosso ouvinte, define para nós de novo o que é a síndrome da alienação parental. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan, no programa Super Manhã. E, Marcos, a definição básica, como o nome já indica, né, síndrome da alienação parental, é muito polêmica, tem estudiosos questionando, né, esse termo síndrome, mas a síndrome, como todas as outras doenças relacionadas ao psiquismo, são sinais, né, sinais que indicam que a pessoa está cometendo determinado tipo de comportamento. Então, a síndrome da alienação parental é quando o pai ou a mãe ou um parente, né, tenta fazer a cabeça, vamos dizer assim, da criança em prol dele, né, ou do pai ou da mãe, em detrimento do outro cônjuge. Então, isso que caracteriza a síndrome da alienação parental. Separou, aí a criança está ali no meio daquele jogo e a mãe, que ainda é ressentida, né, pela separação, independente de qual seja o motivo, constrói para o filho ou a filha a imagem de que o pai não presta, de que o pai a abandonou, não é? E por consequência a criança também, e vai construindo essa imagem para o filho. Ao pai, à mãe ou também o pai, né? É preciso ficar bem claro que esses sinais, eles podem, esses sinais, de ser o comportamento ser do pai ou da mãe. Ou da mãe. Quem tiver de posse da criança naquela situação, porque, né? na verdade, é o seguinte, o que se preserva, inclusive a Constituição Federal, artigo 227, ele preserva a guarda compartilhada, tá certo? Independente de quem esteja com a guarda da criança, né? Ou o pai ou a mãe, mas deve ser preservada essa guarda compartilhada. Então, é preciso que o pai e a mãe, eles fiquem atentos para que não cometa esse tipo de comportamento, que esse comportamento, Marco, ele pode desencadear no futuro, né, instabilidade emocional para a criança ou para o adolescente. Ele pode se tornar uma pessoa agressiva, pode se tornar uma pessoa ansiosa, pode se tornar uma pessoa com culpa, sentimento de culpa lá no futuro. Então, o mais importante, embora tem uma resolução do Conselho Federal de Psicologia, é o 007, e que determina como o profissional deve fazer essa avaliação psicológica, né, para detectar esse tipo de comportamento do pai ou da mãe ou de um parente, tá certo? Um detalhe importante é que o problema é tão sério que hoje a justiça, ela também já se posiciona. Os magistrados, de algum modo, por não serem especialistas, dependem exatamente da avaliação do psicólogo, nesse caso, quando o pai coloca essa situação. A gente estava falando, Arnaldo, que você tem, inclusive, exemplos para deixar bem claro para o nosso ouvinte, porque um detalhe importante, você pode estar cometendo essa falha na formação do seu filho ou da sua filha intencionalmente ou até sem saber.
entendeu? Achando que uma coisa, ah, não, isso é menor, é algo menor, eu não vou falar para o meu ex, né, para o meu ex-marido, a respeito do dia a dia da criança. E é aí que mora o perigo. Porque você deve passar todas as questões da rotina dele. Eu não quero entrar em contato com ele, mas é fundamental, porque o elo de vocês, a partir da existência de uma criança, não vai se encerrar nunca. Né? Vocês separam os corpos, mas a vida e a responsabilidade com o filho e com a filha, isso não acaba nunca, né, Arnaldo? Perfeito, Marcos. Veja só, a gente não pode dizer que tem ex-filho, ex-filha. Não existe isso, né? Então, a separação do casal, por mais que seja um problema litigioso, né? Ou seja, com briga por patrimônio, enfim, por outros fatos que levaram à separação, mas o pai e a mãe, eles devem se conscientizar de que o filho é o principal ator da relação, né? Embora tenha se separado. Vamos lá, um exemplo bem claro, Marcos, vamos lá. O pai liga em determinado momento para a filha ou para o filho e ele está tomando banho. A mãe atende o telefone, ou pelo celular, ou por um fixo, e simplesmente está tomando banho. Diz que vai voltar a ligar depois. E depois faz com que esse contato ele não se dê novamente. A criança saiu do banho e não dá o recado a ela. E aí a mãe simplesmente não dá o recado para o filho. Diz, seu pai ligou por isso, por isso. Ou também pode ser o pai, né? Preciso dizer que esses comportamentos eles podem ser feitos por o pai, a mãe ou um parente, não é somente a mãe. E parece uma coisa simples, né? Parece uma coisa, uma bobagem, não avisou porque estava no banho. Mas você imagina, vamos lá, uma semana que o pai não vê o filho, ou não vê a mãe. E de repente ele liga, ou estava viajando, e simplesmente não há esse contato. Ou seja, vai se criando, como a gente falou aqui na semana passada, esse processo, né, de abandono, distanciamento, dizendo que o meu pai não está ligando mais para mim, ou minha mãe não está ligando mais para mim, me abandonou. Então vai criando esse sentimento, né, de abandono, de raiva. E outra situação é, por exemplo, a criança adoece, aí não é comunicado. Fica lá, por exemplo, 2 dias, um dia no hospital, e o pai, às vezes, não sabe. Ou internado, ou até em casa, né? Porque há aquele problema que a pessoa está medicada e não foi para aula. E aí, de repente, a escola é quem diz, olha, teu filho não está vindo para a aula, quer dizer, ele vai saber por terceiros. Então, quer dizer que essa situação tem que dizer para o pai ou para a mãe. Porque, veja só, quando isso é feito no comportamento, ele pode ser, como você falou, ele pode ser consciente, né, ou inconscientemente. Então, o mais importante, sabe, Marcos, da gente discutir isso aqui, é que o pai e a mãe, ele tenha a consciência de que não faça a cabeça do filho contra o ex-cônjuge, porque isso pode acarretar uma série de transtornos, né, alteração no psique da criança. Porque, como a gente falou, o pai e a mãe, independente de estar fazendo alienação ou não, eles são referências. Claro. Né? Eles são referências e é o super-herói, é aquela pessoa que tem mais contato. O filho vê o pai e a mãe como as melhores pessoas do mundo, embora muitas vezes não sejam. Né? Pode cometer erros, né? Pode cometer algum tipo de comportamento que, inclusive, prejudicial, nesse caso específico, da alienação parental. A alienação parental é o ato, mas o conjunto de fatores dela é a síndrome que pode levar exatamente a criança a desenvolver problemas emocionais de origem psicológica, tá certo? Natureza física, em alguns casos, né? Porque pode ser uma criança muito tímida, que vai ser alvo de bullying, pode ser uma criança que coma demais por conta da ansiedade e desenvolva a obesidade. São várias as situações, ou que se torne aí, obviamente, um dependente químico, né? Ou de remédios, teoricamente, vendidos na farmácia, se automedicando, ou usando drogas. Quer dizer, isso tudo faz parte desse contexto lamentável, tá bom? Que envolve aí exatamente essa pressão emocional que é colocada sobre a criança. E há um detalhe, né, Arnaldo? A gente está esquecendo. A criança, por si só, já tem a carência da ausência do pai. E aí se torna adolescente, e a cabeça do adolescente é uma cabeça em transformação, tudo ou é 8 ou é 80, e aí essa realimentação
desse sentimento negativo só aumenta, né, com esses exemplos que você está dando, né? Essa questão que você colocou de pode a criança, lá no futuro, né, o adolescente, ele seguir um caminho de droga. Pode. E isso não quer dizer que vai acontecer. Ele pode ter um aspecto de ansiedade, ele pode deprimir lá no futuro. Isso é uma possibilidade, tá certo? Porque a psicologia não é matemática, né? É por isso, Marco, que é preciso que o laudo, né, pericial, né, ele seja muito embasado, né? E existe até uma contradição, vamos dizer assim. Não é contradição, é alguns fatos da lei que permite que alguns documentos eles sejam juntados no processo para que se caracterize essa alienação parental. Enquanto que a resolução, né, do Conselho Federal, ele é bem claro, dizendo que o psicólogo, que é o responsável pela avaliação, tem a determinação histórica, social, econômica e política dos sujeitos que estão envolvidos. Então, é muito delicado, Marcos, você caracterizar, tá certo, essa alienação parental. Então, para que isso não aconteça, e o alerta aqui é para os pais, é que preservem de todas as formas qualquer comportamento de não denegrir a imagem do ex-cônjuge. Isso é importantíssimo. Isso é o mais importante da lei, embora tenha essa polêmica, né, do artigo 5º, né, com os princípios técnicos do laudo pericial do psicólogo, da resolução 007 do Conselho Federal de Psicologia, com o artigo 5º, parágrafo 1º da lei 12.318, existem algumas questões que precisam ser melhoradas, tá certo? Foi uma discussão, inclusive, no fórum que aconteceu na semana passada, pelo Conselho Regional de Psicologia, que vieram pessoas, doutores, questionaram a lei, mas isso é mais importante dessa lei, é que ela tenta alertar o pai e a mãe para que não tenha comportamento de denegrir a imagem do ex-cônjuge. Isso é mais importante. Eu tenho 2 ouvintes e eu vou primeiro as perguntas para que eles ganhem tempo e você vai anotando aí para responder em seguida. A Ione está no tabuleiro, quer participar também. E na sequência, o Diógenes, que está na cidade universitária. Ione, você que está acompanhando aí o programa, qual é a sua pergunta, qual é a sua dúvida? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor Arnaldo. Marcos, é o seguinte, quando eu conheci o meu saudoso esposo, ele estava separado há 6 meses. Uhum. E a gente, no nosso convívio de 12 anos, tivemos uma filha. E quando ela era bebê, os meninos iam na minha casa, eles frequentavam a minha casa. Era assim, ele era um pai muito presente, um pai assim exemplar. Uhum. E a mãe nunca se incomodou. Inclusive, eu levava eles próximo da casa quando o pai não podia, porque estava viajando, eles iam para minha casa, o motorista ia buscar e eu ia levar, deixava distante para não chegar próximo, e nunca teve problema nenhum. Quando ele faleceu, ela tinha 8 anos, e a mãe passou para os filhos que eu tinha tomado o pai deles. Tinha acontecido isso. E a cabeça deles ficaram confusa. E o pior que é assim, a gente entrou com o inventário e ela falou que vivia com ele também. Isso ficou triste, porque ela não teve nada que comprovasse a convivência dele até o final da morte. E ela tentando dizer, conseguindo testemunha falsa e não conseguiu. Não conseguiu, mas assim, ficou terrível, porque a minha filha é apaixonada pelos irmãos. São 3 irmãos, uma moça e 2 rapazes. São todos formados, pessoas que têm cultura, são inteligentes, mas infelizmente eles não dão telefonema no aniversário, nas audiências vira as costas. E eu falo para ela o seguinte, amor, eles estão perdendo o amor que você tem por eles. Ok.
Tá dado o recado, Ione. Não responda ela agora, porque a gente vai ter a participação do outro ouvinte, mas você pegou o gancho aí. Lamento, Ione, tomara que um dia esses adultos possam, né, realmente crescer e resolver esse problema como deve ser. Tem o Diógenes, que está na cidade universitária, também uma participação aqui dentro do programa. Bom dia, Diógenes. Bom dia, Marcos Rodrigues. Bom dia, doutor Arnaldo. Essa questão da alienação parental, ela se torna crônica, principalmente envolvendo genitores. Eu fui vítima, e recentemente também, de alienação parental. Eu passei 1 ano e 2 meses sem ver meu filho. Né? A juíza determinou que eu ficasse 1 ano e 2 meses sem ver meu filho. Entrei com um grau de recurso no Tribunal de Justiça, que foi grande causa, e a juíza não respeitou a decisão do Pleno Tribunal de Justiça. E passei 1 ano e 2 meses sem vê-lo. Né? Nesse processo de alienação parental, ele botou na cabeça dele que eu surtava. Né? Que eu surtava, botando na cabeça dele. Recentemente, ele veio com algumas palavras que não é de hábito numa idade de 9 anos. E aí eu comecei, isso aí faz uns 6 anos, 3 anos mais ou menos. Infelizmente caiu a ligação do Diógenes, mas é um problema que, pelo que ele já colocou, está caracterizado. Se ele voltar a ligar, a gente coloca ele novamente. Como a Ione já apresentou um tema, isso também é a síndrome no caso da Ione? Veja só, Marco, pelo que ela descreveu, né? Quer dizer, ela tinha um sentimento de afeto, né? Foi construído, foi né? construído e de repente foi desfeito quando o esposo faleceu. Então, aí a ex-cônjuge, né? Vamos dizer assim, a viúva, né? Quer dizer, não sei se não é viúva, mas que teve convivência com ele. Então, veja só, esse fato, ele aconteceu. Então, caracteriza, porque se você tem um convívio harmônico com todos da família e, de repente, por um fato, ele começou a mudar esse afeto... E com a característica que você falou, que foi a disputa material de alguma coisa também, né? E quando você muda os sentimentos, né? É como a gente falou aqui, esses comportamentos, eles não são de um dia para o outro. Ele vai sendo construído e chega um determinado momento que a criança é vulnerável. A gente sabe que os adolescentes, os crianças e adolescentes, eles não têm ainda a formação psíquica completa, vamos dizer assim, está em processo de construção. Né? Freud coloca que até os 7 anos, 6 anos. E o adolescente, naquele momento, ele ainda está em formação, ele está querendo saber o que é certo, o que é errado, enfim. E nesse caso dela, ela disse que existia uma harmonia e, de repente, essa harmonia, por alguma razão... E eles se encontram nas audiências, olha que coisa, né? Se encontram nas audiências e esses irmãos do primeiro casamento do ex-marido dela, do falecido marido dela, ignoram a presença da irmã, né? Então, então deve, pelo que ela está dizendo, né, ter havido esse tipo de comportamento. E aí é o que caracteriza. Você o quê? É você tirar, né, o convívio do pai, da mãe, dos irmãos, né, um afeto, enfim, mudar totalmente aquele conceito de harmonia entre a família, entre o pai e a mãe. Para você que está ouvindo aqui a Rádio Jovem Pan News, eu sabia que a sua segunda presença iria motivar ligações, porque no primeiro dia tem o impacto do tema, né? Você se reconhecer naquele problema. O Diógenes, que está lá na cidade universitária, nos ouvindo, né, caiu a ligação antes de ele concluir o raciocínio, mas ele deixou claro que há uma disputa, inclusive judicial, pela presença, né, de contar com a presença da criança. E ele falou de uma acusação que foi feita também em relação a ele e que, de certa maneira, chegou na esfera judicial e que acabou motivando também essa separação dele do filho. Quer dizer que há casos que também a família se mobiliza antes e meio que oficializa esse afastamento, Arnaldo? Ô Marcos, olha, essa questão do juiz determinar 1 ano e 2 meses sem ver o filho, essa a questão polêmica da lei, tá certo? Porque, vamos lá, se a Constituição, ela preserva que haja uma relação compartilhada, né? Uma guarda compartilhada. Essa determinação do juiz, ela foi ao extremo. Aí é preciso muito cuidado. Mas pelo que eu entendi, foi o tempo que ele também tinha que tentar se defender e tal, e aí foi passando o tempo. Veja só, para o juiz determinar esse 1 ano e 2 meses sem a presença do filho,
Então é preciso que tenha sendo muito embasado, né? Porque é o extremo. Mas né? a ponto de acusá-lo, de ter crise, de ter coisas do gênero, quer dizer que pode chegar a esse ponto? Pode chegar. A lei é essa polêmica. Porque se o objetivo da lei é fazer com que os pais ele tenham o convívio harmônico, né, com o filho, e de repente ela permite que ele saia, vamos dizer assim, de cena com a relação com o filho, é preciso ter muito cuidado. Então, ele voltou, de acordo com o que ele coloca, né, a ter esse contato isso. E percebeu na fala da criança expressões que não fazia muito parte da relação de ambos. E que em relação a ele, pai, isso pode ter sido construído do outro lado. Pode ser construído, com certeza, né? Porque você fazer com que a criança, né, todas as pessoas que estão envolvidas, ela faça a cabeça da criança. O juiz resolveu tirar o convívio. Isso, Marco, é a última, mas a última coisa que se deve fazer. Um detalhe importante que a gente está esquecendo, mas talvez por detalhe meu, quando a gente fala que a criança sofre, a gente está esquecendo que o pai também sofre, sim, né? Ou o pai ou a mãe, sim, aquele que esteja na ausência, né? E quem olha para esse sofrimento do pai? Pois é, a lei, ela permite, inclusive, assim, ela diz que o pai ou a mãe e o próprio filho podem ter um acompanhamento psicológico. Então é preciso o seguinte, que quem tiver na relação e que esteja havendo de alguma maneira sinais, né, que esteja havendo alienação parental, é preciso que o juiz tome bastante cuidado para não afastar um cônjuge ou outro, para que se amenize o máximo de um erro, como poderá ter acontecido, né? Pode ter sido, de afastá-lo, né? Porque a mãe, né? Nesse caso que ele explicou, ela, de alguma maneira, e por um laudo também foi feito, que caracterizou a síndrome, e ele afastou, mas depois ele voltou, né, a ter o convívio com o filho. Então é preciso, Marco, que a legislação, né, o juiz, a pessoa que está fazendo o laudo, tenha um maior cuidado para que o trabalho que seja feito, ele não vá a cometer erro. E e o psicólogo, pelo que eu percebo, né, Arnaldo, para você que ligou o rádio agora, aqui nos estúdios comigo da Jovem Pan News, o Arnaldo Santos, ele é psicólogo, está falando comigo sobre as consequências, né, danosas para crianças e adolescentes da síndrome da alienação parental, que é essa distância que pai e mãe, na guarda dos filhos, faz com que a criança tenha e o adolescente tenha em relação ao cônjuge que se separou. Há um detalhe importante nessa história toda, é que não há números no Brasil que falem das consequências danosas desses problemas, mas que eles são muito grandes, porque a gente está vendo muitos casais se separando, né, Arnaldo? Na década de 80 que começou, né, a separação meio para valer, né, tem que dizer, década de 70 quase não existia o divórcio, e aí essa disputa do filho ficou acirrada, e é por conta disso que essas consequências que tem de você disputar o filho. O mais importante, sabe, Marcos, a gente está discutindo isso aqui, mais uma vez, colocar para o pai e para a mãe que não dispute o filho com esse cônjuge, tá certo? Não faça isso, porque pelos estudos que nós temos, ele pode se tornar uma pessoa agressiva, ele pode se tornar uma pessoa deprimida, ele pode entrar nas drogas. Tudo isso já tem documentos, já tem estudos que se caracterizem que isso é possível de acontecer. É possível de acontecer. De uma coisa está certa, e é o que eu aprendi da semana passada para cá. Não faz bem. Com certeza, de forma alguma, certeza, isso não faz bem. Com certeza. Alienar o filho da existência de um pai ou do pai em relação à existência da mãe, de toda maneira, não é saudável de forma alguma. Não é saudável de maneira nenhuma. Emocionalmente, essa criança vai ter pode vir a desenvolver algum problema grave. Veja só, porque a gente não é matemática, né? A subjetividade humana, você não pode medir com matemática. Não, você teve alienação parental, então você vai ser drogado. Não existe isso. Não né? é essa relação, isso, certo? Né? Porque a gente sabe que muitas vezes, até o irmão univitelino, né? o gêmeo univitelino, você pode ter um comporta com uma personalidade X e o outro com personalidade Y.
Então, mesmo aquelas pessoas que tiveram o mesmo convívio, ele pode ter comportamento diferente. Então, havendo uma alienação parental, com certeza vai ter consequências psicológicas para a criança e para o adolescente. Então, o mais importante, apesar da polêmica, né, da lei com relação à resolução do Conselho Federal de Psicologia, mas o mais importante aqui é a gente alertar o pai e a mãe de que não pratique esse tipo de comportamento denegrindo a imagem do outro para preservar a harmonia psíquica do filho ou da filha. Isso é muito importante e sobre especificamente essa questão da ansiedade e dessa construção ou desconstrução da personalidade, que pode levar inclusive à morte, né, a morte objetiva ou a morte lenta, porque a dependência química é uma morte lenta, né? Você quer fazer um mal a você e vai fazendo aquilo lentamente também, e prejudicando, né, socialmente os ambientes. Mas há essa morte objetiva de ceifar a própria vida, a gente vai fazer um programa específico sobre esse tema. O Arnaldo vai trazer essa discussão para cá, obviamente uma discussão muito delicada, mas é importante que você que está do outro lado entre nesse debate e se conscientize dessa discussão. O mundo está uma complicação só, são muitas as opiniões, as redes sociais estão aí construindo e desconstruindo personalidades, e se nós abrirmos mão da formação do nosso filho e da nossa filha e em função de uma situação que nós não conseguimos manter, que foi o casamento, passarmos toda essa carga para a criança, isso não é justo, não é? A gente está empurrando para uma situação que é a situação de que o mundo vai adotá-lo. Quando o pai abre mão, quando a mãe abre mão, ou acha que está protegendo demais e desconstruindo essa ligação, você está deixando o seu filho e a sua filha ser adotado pelo mundo, pelas coisas do mundo. E eu acho que não está muito legal o que está por aí. São muitas e muitas situações. Outro dia, no final de semana, uma notícia eu compartilhei na rede social, jovens cariocas, portadores de HIV, que estão contaminando outras pessoas propositadamente. Isso é crime, não né? É crime. Isso é crime. É o tal do clube do carimbo. Quer dizer, quem faz isso é prova de que não tem uma situação emocional estável. Não é alguém que pode ser considerado normal, né? Você assassinar o futuro de outra pessoa. A gente estava falando do caso do Diógenes, a gente abordou até onde ele tinha colocado, ele voltou a ligar para concluir a sua fala. É com você, Diógenes, fique à vontade. Obrigado, Caio, aqui, eu sou falta de energia. Olha, é o seguinte, então, na minha leitura, doutor Arnaldo, o próprio magistrados alagoanos, ele não aborda essa situação da alienação parental. Quando ela já está num curso muito avançado, né, a cabeça da criança já está muito contaminada por um dos genitores ou dos familiares dos genitores. Né? Eu fui vítima desse processo. Isso foi colocado nos autos e a magistrada não levou em consideração. Não levou em consideração. Eu falei com a doutora Leonida Zenória, que é especialista em direito e também psicóloga, assisti várias palestras sobre alienação parental. Recentemente, meu filho começou a botar algumas palavras na boca que não é dele pela idade dele. Então eu perguntei, camarada, é o seguinte, você é meu amigo, eu não vou jogar você contra a sua mãe, então a gente vai fazer o seguinte, você vai agora assistir um vídeo sobre alienação parental. Eu mostrei o vídeo sobre a morte inventada aí. Como eu preparei ele para o bullying e também preparei ele para pedofilia, aí eu fui obrigado a ele assistir o filme. E ele constatou, através do documentário assistido, eu comentando a ele, porque uma situação onde, numa época, né, já em litígio, o marido da babá, né, que é vizinho dele, bateu nele. Então eu fui na delegacia da criança, denunciei, foi aberto um inquérito policial e meu filho foi induzido a emitir um depoimento pela própria mãe. Entendeu? Pela própria mãe. Esse cara vai responder por crime a criança, o cara vai responder por crime a criança. E o Ministério Público há mais de um ano que não oferece denúncia contra esse cara. Há mais de um ano. O doutor Eládio está lá no Ministério Público. Né? Eu já fui várias vezes lá. Então, o processo de alienação parental, ele acontece constantemente na sociedade brasileira e alagoana. Eu tenho um amigo que está 2 anos, 3 anos mais ou menos, sem ver as filhas, na mesma vara da família, né, da capital, sofrendo um bombardeio de alienação parental das 2 filhas. As filhas estão se recusando de vê-lo. Em algum momento, Diógenes, nesse processo todo aí, houve a presença de algum psicólogo determinado pela Justiça? Foi feito o estudo psicológico, tudo mais, foi restabelecido, mas só depois. A decisão do Tribunal de Justiça, me favorecendo,
isso com 2 meses, eu sem vê-lo, a juíza não respeitou a decisão do pleno da Tribunal de Justiça. Como ainda manteve o meu afastamento dele. O doutor Arnaldo quer interagir com você, doutor Arnaldo. Diógenes, veja só, dentre o artigo 6º, ele determina, o juiz ele pode determinar, tá certo? Logo que se tenha sinais e que a alienação parental ela esteja acontecendo, o acompanhamento psicológico para o filho, para a mãe e para o pai. Ele pode fazer isso. Então, veja só, é realmente um caso muito delicado e que no último caso é que o juiz ele declara a suspensão da autoridade parental, entendeu? Assim, ele manda que a pessoa, né, deixe de ter o contato com o filho. Isso é o último caso, né? Mas é preciso que realmente, como você colocou, você foi vítima da situação. Então, é preciso que os juízes eles tenham bastante informação, né? Tenham também bom senso, vejam o que diz também a nossa Constituição Federal, né? Que a guarda compartilhada é a melhor forma de criar o filho, ou seja, que ele tenha o contato com o pai e com a mãe, para que problemas futuros psicológicos sejam evitados. Justamente por essa situação que você vivenciou e nesse processo de resgate que você começa a fazer, você já coloca aí, você acha que está retomando essa relação amorosa com seu filho? Como é que está esse momento? Sem problema nenhum, até porque ele resistiu à ausência. Ele resistiu à ausência, à minha ausência. Entendeu? Entendo. Ele resistiu muito. A mãe foi obrigada a entrar em contato com os familiares para que ele restabelecesse sem eu vê-lo. Entendeu? Isso aí foi feito. Por quê? Porque houve uma própria resistência da criança. Porque eu queria botar uma imagem da criança e a menina disse, não, meu pai não é isso. Né? Inconscientemente. Então, o que acontece? Recentemente, apesar de estar resolvido toda a situação de litígio com a mãe, né, está tudo regularizado, a minha pensão já é descontada do meu salário, não tem problema nenhum em questão de assistência. A questão é a seguinte, mesmo nessa situação já resolvido o litígio, a mãe vive me monitorando, botando pessoas vizinhos para ligar para ela, para quando ela tiver com meu filho, para ficar passando informações para ela. O absurdo. Eu tive que fazer, aí eu peço a orientação do doutor aí, se eu fiz certo com meu filho. Como eu ensinei a ele o que é bullying, ensinei a ele o que é pedofilia, eu fui, mostrei o documentário aí sobre a morte inventada. Ele identificou que realmente ele sofre alienação parental. Ele me falou, não, papai, a mamãe então vamos fazer o seguinte, não deixe ninguém mais falar da sua mãe, certo? E nem deixe ninguém falar do seu pai. Não deixe, isso é crime, isso vai confundir a sua cabeça. Entendeu? Você não é objeto de disputa nem mim, nem da sua mãe. Você é um ser humano que vai crescer para ter seus próprios hábitos. Entendeu, filho? Você é meu amigo, eu sou seu amigo para hoje e para sempre. Foi isso que eu coloquei para ele. Doutor Arnaldo, tá? Doutor Arnaldo quer mais Diógenes, deixa eu só ver bem, você tá perfeita essa tua postura diante do teu filho, tá certo? E venha só, o que se pode fazer nesse momento, e qual é a idade dele que você falou? 9 anos vai fazer 10. 9 anos vai fazer 10. Olha, venha só, é interessante, viu, Diógenes, que ele tenha, assim, tenha um acompanhamento psicológico, tá certo? Não sei se ele já tem, então isso não deixa que ele deixe de ter esse acompanhamento, essa referência, porque ele vai precisar, porque pode sim, quer dizer, ainda mas bem... Mas a parte da parte da mãe, não da nossa parte. Isso, mas veja só, é isso que eu estou dizendo, veja só, a lei, ela determina também, né, que a mãe também tenha esse acompanhamento psicológico. Como deve agir. Isso, é porque, veja só, como a gente já comentou aqui, esse comportamento, ele pode ser, inclusive, inconsciente ou conscientemente, entendeu? Mas ela é instruída, ela sabe muito bem. Pronto, então é mais um motivo para ela participar também de um acompanhamento psicológico. Diógenes, obrigado pela audiência qualificada e principalmente pela sua participação aqui dentro do programa, tá bom? Um abraço para você. Agora são 10 horas e 11 minutos. 10 horas e 11 minutos. Primeiro, Arnaldo, pela polêmica do tema, você vê que ele tem que ter continuidade, né? E a gente deve mergulhar no capítulo mais pesado dessa história para as pessoas entenderem que elas podem estar construindo, literalmente, um ser humano que perca essa referência em relação à sua própria vida. Então, eu gostaria de já deixar marcado para a próxima segunda-feira essa situação, porque pode ser realmente necessário avançar nesse sentido, Arnaldo.
Marcos, é bom a gente discutir uma questão polêmica, né? Porque é preciso que os pais, mais uma vez eu vou repetir, porque isso é importantíssimo, é que o pai e a mãe não façam alienação parental, ou seja, não faça a cabeça do seu filho contra o ex-cônjuge, porque isso pode desencadear uma série de alteração ou transtorno, né, ao filho e à própria família, né? Então, aqui estou à disposição, eu agradeço a você por mais uma vez estar aqui contribuindo com os ouvintes, né, para a gente discutir uma situação tão delicada, e a gente estou à disposição para a gente discutir sobre ansiedade, sobre depressão, sobre suicídio também, que é um tema bastante ainda tabu, né, mas que a gente pode aqui, dentro do possível, fazer algum esclarecimento para amenizar aí, quem sabe, né, ou fazer com que alguém faça uma reflexão e possa viver um pouquinho melhor. Muito bem. São 10 horas e 12 minutos, 10 e 12, conversamos aqui com o psicólogo e jornalista, né, nosso companheiro Arnaldo Santos, ele que está escolhendo um tema delicado, dá pano para manga, e muito boa a participação dos ouvintes. A gente volta na próxima segunda-feira a debater também esse tema dentro da nossa programação. Eu vou para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco eu volto com muito mais no Super Manhã. Até já!